Você já imaginou o fim de um benefício essencial que ajuda milhões de brasileiros? Pois é exatamente isso que está em pauta agora. Circulam rumores de redução drástica ou até extinção do BPC, benefício de prestação continuada, e há confirmações de mudanças importantes em curso. Hoje, no Notícias Políticas Hoje, você vai saber tudo em primeira mão sobre essa mudança bombástica no BPC-Loas e o que ela significa para quem depende desse benefício. Não saia daí e já deixe o like para não perder nenhum detalhe. O benefício de prestação continuada, BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, garante um salário mínimo mensal a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. Só em 2023, foram 5,7 milhões de beneficiários, 3,12 milhões de idosos e 2,58 milhões de pessoas com deficiência. Agora imagine, e se esse amparo estivesse sob ameaça? Segundo informações divulgadas, o governo federal incluiu o BPC em seu pacote fiscal para tentar ajustar as contas públicas, embora tenha garantido que o BPC não será cortado enquanto revisa os gastos obrigatórios. Mas o diabo mora nos detalhes. Mudanças nas regras do BPC já foram aprovadas no Congresso e devem impactar diretamente quem recebe o benefício. Para você entender a gravidade, inicialmente se falava até em barrar muitas pessoas de receber o BPC, o que gerou temores de uma extinção disfarçada do programa. Hoje vamos explicar o que de fato está mudando, porque o governo propôs isso, quem ganha e quem perde, e quando essas alterações entram em vigor. Fique ligado, porque tem declaração bombástica de ministro dizendo que há uma indústria de fraudes no BPC e senadora chamando o pacote de crueldade, e vamos mostrar tudo agora. Por que o governo mexeria num benefício tão importante? A justificativa oficial é financeira e de combate a fraudes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou publicamente que há uma indústria de concessão do BPC, com casos de fraude, incluindo atestados médicos forjados, sem perícia adequada. Segundo Haddad, isso fez com que os gastos com o BPC estourassem em cerca de 7 bilhões de reais acima do previsto neste ano, um rombo nas contas públicas. Dentro do pacote de ajuste fiscal anunciado para cumprir a nova meta zero de déficit, o BPC virou alvo de um pente fino rigoroso. Precisamos conformar o programa ao texto constitucional. Não se trata de cortar direitos, assegurou Haddad. Ele enfatizou que o presidente Lula não voltou à presidência para cortar direitos, e sim para garantir que o BPC seja pago apenas a quem realmente tem direito. Ou seja, o discurso oficial é: ninguém quer tirar o benefício de quem precisa, mas acabar com abusos e pagamentos indevidos, mantendo o BPC sustentável. Nessa linha, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também defendeu as medidas. Ele disse que o objetivo é garantir o cumprimento da lei e diminuir a judicialização do BPC. Sabia que 1 milhão de beneficiários com deficiência no BPC não tem registro de CID, Classificação Internacional de Doenças? E pior, 75% desses casos foram incluídos via decisão judicial. Isso significa que muita gente entrou na justiça e ganhou o BPC mesmo sem se enquadrar totalmente nas regras. Para o governo, é preciso pôr ordem nessa situação. Rui Costa anunciou que em 2025 todos os beneficiários com deficiência passarão por perícia médica, assim quem realmente tiver direito continua recebendo, e eventuais inclusões indevidas serão cessadas. Em resumo, o governo alega 2 grandes motivos para mexer no BPC. Economizar recursos, chegou-se a estimar até 2 bilhões de reais por ano de economia com as novas regras, e focar o benefício nos mais necessitados, fechando brechas para fraudes ou concessões exageradas. Mas será que é só isso? Vamos aos detalhes das mudanças propostas, e aí você decide se isso é ajuste ou corte disfarçado. No projeto de lei número 4614/2024, enviado pelo governo ao Congresso, havia regras bem mais duras para o BPC. Olha só alguns pontos iniciais do plano. Limitar um BPC por família. A ideia original era proibir que 2 pessoas da mesma família recebessem o BPC. Se já tivesse um beneficiário na casa, o segundo ficaria de fora. Isso significaria, por exemplo, que uma família com 2 idosos pobres ou um idoso e uma pessoa com deficiência só poderia ter um deles recebendo o benefício.
Na prática, teria que sobreviver sem nada. Excluir pessoas com deficiência leve. O texto inicial colocava que somente deficiências consideradas moderadas ou graves dariam direito ao BPC, cortando os casos de deficiência leve. Críticos alertaram que isso poderia excluir pessoas com síndrome de Down e autismo em grau leve, por exemplo, negando a elas um auxílio fundamental. Considerar mais rendas e patrimônio. Também se propôs endurecer o cálculo da renda familiar. Renda de cônjuge mesmo não morando junto, de filhos, enteados e irmãos coabitando, tudo entraria na conta, fechando brechas usadas hoje para ficar no limite da renda exigida. Até bens em nome do beneficiário, patrimônio, poderiam impedir o BPC, segundo a proposta inicial. Além disso, outros benefícios previdenciários, como aposentadorias, seriam considerados na renda para decidir se a pessoa tem direito. Resumindo, qualquer fonte de renda ou bem poderia eliminar a elegibilidade. Pente fino cadastral e biometria. O pacote previa a atualização obrigatória do cadastro a cada 24 meses, com biometria e prova de vida anual para todos os beneficiários. Quem tivesse com cadastro desatualizado ou sem registro de deficiência, CID, seria convocado, sob risco de perder o pagamento. Essas medidas, se aprovadas como vieram, reduziriam drasticamente o alcance do BPC. Não à toa, muita gente passou a dizer que seria o fim do BPC para milhares de famílias. Entidades sociais alertaram para cancelamentos em massa de benefícios, já que muitos hoje elegíveis ficariam de fora. Para citar um dado, desde 2020 existe o direito de duas pessoas na mesma família receberem BPC sem que um corte o do outro, uma conquista importante do movimento das pessoas com deficiência. Revogar isso agora seria um enorme retrocesso, pois há muitas famílias pobres onde mais de um membro, idoso ou PCD, precisa do benefício para sobreviver. Assim que essas propostas vieram à tona, a reação foi imediata e feroz. Entidades de defesa dos direitos sociais, parlamentares e a população em geral se mobilizaram para barrar mudanças consideradas injustas. Entidades sociais. A Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, ANAPD, declarou que o pacote de cortes do governo ameaça conquistas históricas dos direitos das pessoas com deficiência. Eles chegaram a enviar ofícios a ministros e deputados pedindo a retirada imediata do projeto da pauta, alertando que aprová-lo com urgência seria dar as costas para a sociedade. A Federação Nacional dos Sindicatos da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENAS, também se posicionou duro. Denunciou o PL 4.614/2024 como um ataque aos direitos de idosos e PCD, um retrocesso para o país. Ou seja, quem trabalha diretamente com Previdência e Assistência Social via sindicatos repudiou a ideia de cortar o BPC, chamando de ajuste fiscal injusto. No Congresso, muitos parlamentares, de oposição e até da base do governo, criticaram as medidas. A voz talvez mais marcante tenha sido a da senadora Mara Gabrilli, que é cadeirante e histórica defensora da causa PCD. Do plenário do Senado, ela fez um discurso contundente, classificando as propostas como um pacote de crueldades. Para Mara, retirar o BPC de quem já enfrenta tantos obstáculos diários é desumano. Ela lembrou que o BPC não é apenas um auxílio financeiro, mas uma linha de sobrevivência para milhões de brasileiros. E questionou indignada: como pode um governo que afirma proteger os mais pobres propor algo tão insensível e excludente? É contraditório e inaceitável. Essa fala dela viralizou como um grito em defesa dos vulneráveis, revelando uma rara união suprapartidária em torno do tema. Do lado governista, havia desconforto também. Senadores do próprio partido do governo e aliados sinalizaram preocupação em aprovar essas restrições tão severas. Nos bastidores, o governo percebeu que poderia sofrer uma derrota no Senado, já que muitos parlamentares ameaçavam barrar o projeto se não houvesse mudanças. Para não perder tudo, costurou-se um acordo de última hora. O líder do governo no Senado pediu que aprovassem o texto ali mesmo, prometendo que o presidente Lula vetaria os pontos mais polêmicos depois. Essa manobra foi feita às pressas, antes do recesso de fim de ano, para salvar o restante do pacote fiscal.
Resultado: o projeto passou no Senado com a condição do veto, ao invés de voltar para a Câmara e atrasar tudo. Depois de toda essa pressão, o desfecho trouxe alívio parcial. O presidente Lula sancionou a lei com vetos importantes no dia 27 de dezembro de 2024. O temido corte do BPC foi evitado, mas algumas mudanças nas regras de acesso ao benefício entraram em vigor. Vamos ver o que mudou de fato. Deficiências leves continuam incluídas. Lula vetou totalmente o trecho que excluía pessoas com deficiência leve do BPC. Ou seja, qualquer pessoa com deficiência, independentemente do grau, leve, moderado ou grave, permanece com direito ao benefício, desde que atenda aos demais critérios. Esse veto atendeu ao apelo de milhares de famílias e especialistas que denunciaram a injustiça dessa exclusão. 2 beneficiários na mesma família continuam possíveis. A versão final manteve o direito de mais de um BPC na mesma casa. O projeto original queria proibir, mas isso caiu. A lei sancionada garante que o BPC recebido por um membro da família não conta como renda para outro solicitar o benefício. Isso é uma vitória enorme para famílias com 2 idosos pobres ou com mais de uma pessoa com deficiência. Elas não vão ter que escolher quem recebe. A conquista de 2020 permanece intacta, graças à mobilização social. Renda familiar mais bem definida. Agora a lei deixa claro que todas as rendas brutas mensais das pessoas que vivem na mesma residência contam no cálculo da renda per capita de 1/4 do salário mínimo, critério do BPC. Não importa se são parentes ou não, se moram junto, entra na conta. Por outro lado, a renda do cônjuge que não resida no mesmo imóvel não será mais contada, um ajuste para não prejudicar, por exemplo, um idoso cujo filho ou esposo, mora em outro lugar. E atenção, o próprio BPC ou aposentadoria recebidos por alguém da casa não entram nesse cálculo de renda. Cadastro atualizado e biometria. Ficou estabelecido que os cadastros dos beneficiários devem ser atualizados no máximo a cada 24 meses. A biometria será obrigatória nessas atualizações e para novos pedidos, exceto em casos excepcionais, como pessoas acamadas ou localidades sem acesso. Isso significa que haverá um controle mais rígido e periódico. Quem não atualizar seus dados pode ter o benefício suspenso. Importante, essa obrigação de recadastro bienal já existia desde 2016, mas agora o governo indica que vai aplicar com rigor, inclusive usando dados biométricos modernos. Avaliação médica conforme regulamento. A lei sancionada diz que a concessão do BPC para pessoas com deficiência fica sujeita à avaliação, nos termos de regulamento a ser definido pelo governo. Como a exigência de deficiência moderada grave foi vetada, será esse regulamento, provavelmente um decreto, que detalhará como os peritos irão classificar e avaliar as deficiências para o BPC. Isso ainda vai ser escrito, ponto de atenção para 2025, pois o diabo pode estar nos detalhes desse regulamento. Em termos de economia fiscal, com as alterações feitas pelo Congresso, especialmente mantendo deficiências leves e 2 por família, a expectativa de economia caiu pela metade. Inicialmente se esperava economizar R$2 bilhões por ano, mas agora o governo projeta cerca de R$1 bilhão por ano após os vetos e flexibilizações. Ou seja, o governo abriu mão de R$1 bilhão por ano em cortes para preservar esses direitos, uma clara vitória da pressão popular. Ainda assim, o Ministério da Fazenda considera que o pente fino no BPC e outras medidas do pacote fiscal vão ajudar a economizar dezenas de bilhões até 2026, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas. E agora, o que esperar na prática? Para os beneficiários do BPC, ficam 2 sentimentos misturados: alívio por não terem excluído grupos inteiros e preocupação com a fiscalização apertada. Do lado positivo, quem já recebe o BPC e realmente se enquadra nas regras não deve perder o benefício. O governo enfatiza que ninguém será prejudicado injustamente, apenas haverá mais controle para evitar irregularidades. Programas sociais mais bem focalizados podem significar que os recursos cheguem a quem mais precisa, sem desperdícios. Além disso, garantir a sustentabilidade do BPC hoje pode assegurar que ele continue existindo no futuro, sem risco de colapso financeiro. Porém, há efeitos preocupantes a considerar. Haverá um pente fino amplo em 2025. Todos os beneficiários com deficiência, por exemplo, deverão passar por uma nova perícia médica federal.
Isso naturalmente gera medo em muitas famílias, pois a qualquer convocação ou exame há o risco de perda do benefício. Mesmo quem tem direito teme falhas na avaliação. Além disso, quem não atualizar o CAD único quando for chamado pode ter o pagamento bloqueado em 45 ou 90 dias, dependendo do tamanho do município. Muitas vezes beneficiários vulneráveis têm dificuldade de acesso à informação ou locomoção até os postos de atendimento, e há o temor de que pessoas carentes percam a renda por simples falta de informação ou burocracia. Especialistas apontam que reduzir a renda de milhões de brasileiros vulneráveis pode ter impactos sociais e econômicos negativos. Menos dinheiro nas mãos dos mais pobres significa menor consumo básico nas comunidades, o que pode afetar o comércio local e a economia em geral. E, claro, aumento da pobreza e da desigualdade. Como bem disse a senadora Mara Gabrilli, o BPC é uma linha de sobrevivência. Sem ele, muitas famílias podem cair em desespero financeiro. Organizações sociais prometem continuar vigilantes para que nenhuma pessoa com direito seja excluída injustamente. Por outro lado, o governo espera que combater fraudes no BPC e em outros programas sociais traga justiça e credibilidade a essas políticas. Cada real economizado em fraudes poderia ser direcionado a quem realmente necessita, fortalecendo a rede de proteção social de forma mais justa. É um equilíbrio delicado, equacionar as contas públicas sem causar injustiça social. A verdade é que os efeitos reais só serão conhecidos nos próximos meses, conforme as medidas forem implementadas. Fique atento se você ou um parente recebe o BPC. Mantenha seu cadastro atualizado e, se for convocado para perícia ou recadastramento, não perca os prazos para não ter seu benefício interrompido. Quando tudo isso acontece? A nova lei, com as mudanças no BPC, já está em vigor desde 27 de dezembro de 2024. Isso quer dizer que 2025 começa com essas mudanças valendo. Mas ainda faltam algumas etapas práticas. Regulamentação pelo governo. O Ministério do Desenvolvimento Social e o INSS devem publicar regulamentos detalhando a aplicação das novas regras. Em especial, precisamos ficar de olho em como será a avaliação das deficiências sem o critério de grave ou moderada. O governo vai definir novos parâmetros via decreto ou portaria. A promessa é não criar novos obstáculos para quem precisa. O veto de Lula foi exatamente para evitar injustiças. Mas é importante acompanhar para que a regulamentação não traga exigências excessivas, como alertou a senadora Mara Gabrilli. Notificações e recadastramento. Já está em curso um processo de notificar quem não atualizou o CAD único. Beneficiários fora do cadastro único estão sendo avisados por meio de canais oficiais. A partir da notificação, contam-se 45 dias de prazo para quem mora em cidades até 50 mil habitantes, ou 90 dias em cidades maiores, para se inscrever e atualizar os dados. Se perder o prazo, o pagamento é suspenso. Após a suspensão, ainda há 30 dias extras para resolver a pendência e pedir a reativação, com direito aos atrasados. Ou seja, fique de olho na sua situação cadastral agora no início de 2025. Perícias em 2025. O governo pretende iniciar revisões médicas nos beneficiários com deficiência já nos primeiros meses de 2025. É esperado um cronograma do INSS chamando grupos de beneficiários gradualmente para passar por avaliação. Fique atento a cartas, mensagens ou contatos oficiais convocando para a perícia. Quem for chamado deve comparecer com laudos e documentos médicos que comprovem sua condição, para não correr risco de corte. Acompanhamento pelo Congresso e sociedade. A história não termina aqui. Parlamentares, entidades e o Ministério Público estarão acompanhando a implementação. Qualquer sinal de abuso ou erro grosseiro pode virar denúncia, ação judicial ou até novas leis para corrigir. Já se fala que, se o pente fino cortar quem não deveria, o governo enfrentará enorme desgaste e possivelmente será forçado a recuar em algo. Portanto, 2025 será um ano de fiscalização cerrada sobre o BPC. Resumindo os prazos, as regras já valem, as notificações e perícias serão ao longo de 2025. Não há uma data de corte para o BPC deixar de existir, até porque o programa não foi extinto. O que é um processo contínuo de revisão e ajustes que começa agora. E então, o que você acha de tudo isso? Será que essas mudanças no BPC são necessárias para combater fraudes e garantir o benefício no futuro, ou acabam punindo quem mais precisa hoje? Deixe sua opinião nos comentários.
Queremos saber se você concorda com o governo ou com os críticos. Conhece alguém que recebe o BPC? Marca aqui e compartilha este vídeo com essa pessoa, porque a informação pode salvar o benefício dela. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos importantes e exclusivos como este. Aqui no Notícias Políticas hoje a gente traz as notícias quentes da política em primeira mão e com análise clara para você. Fique ligado! Voltaremos com qualquer novidade sobre o BPC-Loas e outros benefícios sociais. E, do jeito que a coisa anda, essa história ainda não acabou. Até a próxima, pessoal, e muito obrigado por acompanhar.